Mas eu te confesso que isso está totalmente entregue ao departamento jurídico. Eu, particularmente, não me debrucei sobre esse assunto e acho até que o Evandro também não, porque ontem mesmo nós saímos daqui do clube 11 horas da noite conversando sobre assuntos do futebol. Então a gente não... Eu acho que esse assunto, o Guilherme, que é o nosso diretor jurídico, está avaliando aí, analisando. Eu acho que recorrer ele vai sim. Eu não tenho ainda essa confirmação. Mas é natural que quando você é penalizado, você faça o seu recurso. A pena não pode ser aumentada, ela pode ser no máximo diminuída, né? Então, certamente ele vai fazer o recurso no momento certo, né? E, enfim, vamos focar aqui. Realmente, nesse momento, eu, pelo menos particularmente, como me trouxeram alguns problemas, eu disse, rapaz, eu não quero saber de nada, eu só estou preocupado agora com uma coisa, estou focado com uma coisa, que é o jogo contra o Oeste. Isso, para mim, é a minha pauta nesse momento. O atacante, Robson, está mais próximo de ser contratado? Tá, sim. Houve uma evolução muito grande, significativa, chegada de alguns documentos, a gente... Agora, realmente me animei que a gente vai poder realmente fazer esse contrato com esse jogador. Né? E até sexta-feira, eu inclusive vou estar em São Paulo, vou para o jogo, né? Uma conversa lá também com uma pessoa, um agente do jogador, a gente deverá estar, enfim, definindo já a situação dele para ver se esse jogador se apresenta o mais rápido possível e preparar ele para o jogo contra o Botafogo. Com a busca desse atacante, a ideia do meia, porque antes era meia e o atacante ficou esquecida, não vai ser contratado agora. Acho que nesse momento não estamos precisando de um jogador que jogue no meio. Nós temos tantos jogadores aí, meio campo, Ricardo Conceição, Wesley, o próprio Eloy e outros. E acho que não há necessidade. A gente estava precisando suprir a carência do Magno Alves, do Assis, né? Essa cor do Marinho, né? Também que ficou no ar aí, se há um clube realmente interessado e que esse clube iria levá-lo, né, através do pagamento de uma multa. Então a gente está também tendo que dar um pouco de calma aqui, de paciência, porque os jogadores, alguns chegaram aí, estão entrando, estão pegando ritmo. O caso do Vinícius, por exemplo, a gente já percebe, né, que ele já está tendo uma desenvoltura muito maior. Então a gente tem que dar um pouquinho de tempo para esse grupo se ambientar que chegou e aí não inchar também o elenco, não trazer jogador acima da nossa necessidade. No caso do Marinho, o perigo, né, a possibilidade dele deixar o clube cessou? Rapaz, eu acho que o Marinho, ele vem apresentando, ele vai ser sempre aqui um jogador vitrine, né, um jogador que todo mundo vai estar olhando. Não sei qual é a disposição do clube brasileiro hoje pagar uma multa contratual. E insira até os clubes brasileiros, os clubes do Sul e do Sudeste. Né? Ninguém assim às vezes quer tirar um determinado valor e depositar na conta do outro clube. Então, é difícil dizer, prever. Me parece que a informação que a gente teve é que o clube de fora não vai efetivar a transação. Ótimo. Por nós, ele ficaria aqui, até renovaria o seu contrato. Aliás, já passamos até isso para o jogador. Né? Agora, se um clube brasileiro, como estão dizendo aí, já apareceu um clube brasileiro pretendendo o jogador, fica a mesma situação, tem que depositar a multa. Poucas vezes aconteceu isso aqui, de alguém levar um jogador com pagamento de multa, né? Não é tão fácil, mas não é algo que possa ser improvável, há essa possibilidade. Ainda sobre o Marinho, né? Essa questão dele ter tomado cartão amarelo por tirar a camisa, já 2 dos 3 cartões, 2 foram assim. O que a diretoria pode fazer nesse sentido? Vocês divertimos o jogador, né? O Marinho meio assim diferente. Acho que o mundo dele não é exatamente o da gente, né? No sentido bom da palavra, até uma certa genialidade com isso, né? Uma energia, sei lá, uma intensidade que ele dá às coisas que ele faz. É um jogador que eu digo até diferente mesmo pelo espírito dele, com toda esse assédio em cima dele, e o coração do cara totalmente aqui, a mente dele totalmente voltada para cá, ele querendo jogar, não admite sair daqui, mesmo que ele tenha contratado por outro clube e o jogo ser amanhã, ele quer jogar o jogo de amanhã. Então ele é um perfil diferente de jogador, um modelo mental diferente de boa parte dos jogadores, né? E talvez ele tenha agido
inconsequente, claro, mas não no sentido de de fazer aquilo ali como uma coisa individualista, não uma coisa para si, egocêntrica, não. Ali ele foi no momento da intensidade. E o retrospecto do jogador aqui, a entrega dele é tão grande que aí pode também, só por um momento, o primeiro momento de uma certa situação, é não deixar para a gente advertir nesse momento, né? Enfim, e que ele tem uma outra postura, como ele colocou já para a gente, que não tira mais camisa, né? É de certa forma até um pouco folclórico o jeito dele de encarar as coisas. Existiu essa proposta do Náutico em relação ao Eloy? Nem existiu e nem existia essa possibilidade. A gente liberar um jogador para o Náutico, ainda mais veio uma conversa que o Ceará pagando uma parte do salário. Como é que o Ceará vai pagar parte do salário de um jogador para ir para o concorrente, né? Não tem a mínima lógica isso aí, não tem o mínimo sentido. Robson, em relação à situação do atacante, que você disse que hoje à tarde adiantou muitas coisas, dá para dizer que vocês se acertaram e agora o problema é resolver a documentação que vem de fora? Eu acho que nós nos acertarmos já tinha até acontecido. Surgiu os primeiros documentos, então os primeiros documentos nos deram aqui uma tranquilidade de que o processo está se desenhando para cá, né? A gente pensa em emprestar o Robinho para ele sair um pouco dessa pressão, dessa impaciência que existe com o jogador. Todo mundo fica cobrando que você faça essa transição de jogadores da base profissional. Quando os jogadores vão, os jogadores são considerados os salvadores do mundo, então a palmatória do mundo. E a gente vai, mais uma vez, ceder o Robinho, como tínhamos que fazer com alguns jogadores que passaram por aqui. Perdemos alguns jogadores por conta desse tipo de coisa. Para não perder o Robinho, a gente deverá estar emprestando. E outros jogadores que eventualmente a gente venha a não desejar mais, a gente tem aqui um pouco de sigilo, para não prejudicar nenhum acerto com o jogador, e às vezes o jogador, para sair daqui, precisa estar engatilhado contra o clube. Isso tem tudo um momento certo. Então a gente se reserva um pouco para falar sobre isso.